E aí, pessoal? Então, continuando de onde a gente parou, né, sobre nossa aula de drenagem linfática. Essa é a parte 2, tá bom? Vou falar sobre os efeitos, indicações e contraindicações da drenagem linfática, ok? Então, como a gente tinha falado, a drenagem linfática vai ser uma massagem na qual a gente vai estimular o fluxo da linfa, né, o fluxo desse líquido, né, para que ele saia mais rápido do tecido intersticial, tá bom? Espaço intersticial. Então, a gente vai promover um aumento, né, da filtração linfática pelos gânglios linfáticos, tá bom? Então, o que isso vai acarretar fisiologicamente falando aí no corpo, né, do nosso indivíduo? Então, a gente vai ter uma produção e uma renovação das células de defesa. Falei para vocês que a linfa, né, é rica em linfócitos. Olha o nome, linfócitos, né, que são células de defesa, né, células responsáveis aí por combater, por fazer o reconhecimento de micro-organismos invasores, tá bom? Então, quando a gente faz a drenagem, a gente está estimulando uma maior produção dessas células, a gente está estimulando a maior renovação dessas células de defesa, tá bem? Então, a gente acelera aí a produção dos linfócitos, né, e de outras células de defesa que estão presentes aí nos gânglios linfáticos, na linfa, né, em todo o nosso sistema linfático. Logicamente, a gente vai aumentar o fluxo linfático, a gente vai aumentar a velocidade de filtração da linfa. Se a gente faz essa massagem aí com esse intuito de promover um aumento da velocidade do fluxo da linfa, então a gente vai estimular, né, uma maior filtração. A gente mostrei para vocês na aula passada que a gente tem lá os capilares linfáticos ali próximo ali dos tecidos, né, sugando, puxando essa água, né, essa linfa que fica no tecido intersticial. Então, se a gente promove esse fluxo mais rápido, logicamente, né, a linfa vai sendo empurrada lá em direção aos gânglios, né, os capilares vão se confluindo em vasos linfáticos, chegam até os gânglios, onde vai acontecer a filtração dessa linfa. Né? Lá nos gânglios tem a maior concentração dos linfócitos, né, que são as células de defesa, e lá a linfa vai passar pelo gânglio, né, para ver se tem algum tipo de substância, algum tipo de organismo invasor, micro-organismo, e quando a gente faz a drenagem, vocês vão ver mais para frente que a gente vai desinfartar os gânglios, a gente vai promover uma estimulação mecânica, tá, desses linfonodos, e isso faz com que a gente tenha uma maior velocidade de filtração da linfa, aumentando a velocidade e o fluxo linfático. Tá joia? Esse é um dos nossos grandes objetivos, na verdade, quando a gente faz a drenagem linfática. A gente vai ter também alterações do sistema sanguíneo. A gente não tem como dissociar o sistema linfático do sistema sanguíneo, né? Principalmente o sistema venoso. Né? Então, falei para vocês que o sistema venoso está muito relacionado com o sistema linfático, porque eles dependem da contração muscular para que o fluxo aconteça, para que haja esse bombeamento, né, dos líquidos, né, tanto do sangue venoso quanto da linfa. Tá? Então, se a gente está promovendo aí uma estimulação mecânica com a mão, obviamente que o sistema sanguíneo também vai se beneficiar disso. Então, a gente vai ter um aumento aí da nutrição, um aumento da oxigenação dos tecidos, a gente vai ter um aumento da velocidade também, né, do fluxo venoso. A gente viu, né, que quando a gente faz a massagem clássica também acontecem esses efeitos, né, essas alterações aí do sistema sanguíneo também. A gente vai aumentar a filtração, né, pelo rim, aumentar a diurese, né, tudo isso acontece porque a gente está estimulando o fluxo dos líquidos dentro do nosso corpo. Né? Então, aquelas pessoas que retêm muito líquido, quando a gente faz a drenagem, a pessoa pode até referir assim, que ela teve vontade de fazer xixi durante o dia, ou então, né, depois da drenagem e tudo mais. Já aconteceu com algumas pacientes minhas. Né? Então, a gente aumenta a diurese também. Relaxamento. Como você faz uma massagem, que é uma massagem muito... vocês vão ver o passo a passo da drenagem linfática. Elas são movimentos, né, mais superficiais, que promovem também o relaxamento. Tá? Então,
é um dos efeitos aí da drenagem linfática também. Não é o nosso principal objetivo com a drenagem linfática. Se a gente quer relaxamento, a gente vai partir para uma massagem, né, clássica, que a gente já falou na unidade passada. Mas acaba sendo também um dos efeitos. Tá bem? E aí, seguindo, vamos ver agora as indicações, tá? As principais indicações da drenagem linfática. Tá? Então, a gente tem aí edemas e linfedemas como uma das principais indicações. Falei para vocês que quando aumenta o volume do líquido intersticial dentro dos tecidos, aquele líquido que fica entre as células, esse tecido provavelmente vai ficar túrgido, vai ficar inchado, vai ficar com edema, né? Então, isso aí constitui para a gente uma das principais indicações. Quando tem um edema, e aquele edema que não dói tanto, a gente pode ir lá e promover essa aceleração do fluxo linfático através da drenagem linfática. Desculpa. Quando há o linfedema também, o linfedema ele é um edema, mas ele está totalmente relacionado aos vasos linfáticos. Ele acontece em patologias específicas do sistema linfático, tá? Seja ela por obstrução, seja ela por estase da linfa. Tá? Então, é um edema, mas que está totalmente relacionado com o sistema linfático. Nos outros edemas, a gente pode ter o edema, o inchaço, seja por desencadeamento aí de uma simples reação inflamatória. A gente sabe que o edema é um dos sinais característicos, né? Os sinais flogísticos, né? Que se relacionam com a cascata inflamatória. Né? Então, são duas indicações aí importantes da drenagem linfática. Pós-operatórios. Falei para vocês na aula passada que quando uma pessoa fica imobilizada por bastante tempo, ela tende a ter uma estase tanto do sangue venoso quanto da linfa, porque são dois líquidos, né? São duas circulações que dependem do movimento, da contração muscular para que haja o fluxo. Né? Então, se a pessoa está imobilizada, obviamente a gente vai ter uma estase, né, venosa e uma estase linfática. Então, é uma indicação importante qualquer condição que a pessoa fique bastante tempo acamada. Pós-operatórios é uma delas e a gente foca bastante nisso, né? Dependendo de onde seja o local da cirurgia que a pessoa fez, uma cirurgia de joelho, uma cirurgia no braço, uma cirurgia para remover um cisto, um nódulo, né? Tudo isso vai ter suas indicações, né, para drenagem, vai ter em que local você vai fazer drenagem, no local no membro, né, que vai ficar tende a ficar mais edemaciado porque fica mais imobilizado, né? E por aí vai. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Insuficiência venosa crônica, tá? Que é uma patologia relacionada aí a problemas cardiovasculares. Né? Falei para vocês que em qualquer patologia cardiovascular, em algumas patologias cardiovasculares, eu vou falar para vocês nas contraindicações, a gente não deve fazer a drenagem, mas nessa em específico é uma patologia que vai se beneficiar da drenagem, né? Porque, como eu falei, a drenagem em si, ela não altera somente o fluxo linfático, ela altera também o fluxo venoso. Tá? Então, se a gente tem aí um problema relacionado às veias, uma insuficiência dessas veias, seja ela pelas válvulas que não estão funcionando direito, e isso tende a formar uma estase, né, venosa, então a nossa drenagem aliada a exercícios vai ser muito benéfica para esse paciente. Obesidade, a gente sabe que na obesidade a pessoa tende a ficar bastante, os tecidos tendem a ficar túrgidos, né? A nossa circulação linfática não é tão efetiva, né? Então vai ser muito, muito bom para esse paciente também. No caso da celulite também, que é uma inflamação das células de gordura, né? Qualquer inflamação ela acaba dificultando, ela deixa as células túrgidas, né? E isso dificulta o fluxo linfático. Quando a gente faz a drenagem linfática, a gente vai promover um aumento do fluxo da linfa. E isso vai ser muito bom para essas células que acabam ficando com essas reações inflamatórias, dificultando aí a passagem, né, da nutrição, dificultando a filtração de toxinas. Então, quando a gente faz a drenagem, a gente aumenta esse fluxo. E isso é muito benéfico para essas células, para esse tecido como um todo. Na gestação, né, a gente sabe que algumas
grávidas tendem a ficar mais inchadas do que as outras, e isso tem alteração aí em relação a toda a dinâmica cardiovascular dessa gestante, mas também em relação à dinâmica linfática, né? Então elas ficam realmente com um inchaço aí decorrente da estase venosa e da estase linfática. Essas gestantes se beneficiam bastante da drenagem linfática, tá? E também para redução de medidas, tá? Isso é um ponto um pouco polêmico, porque algumas pessoas fazem aí a venda de pacotes de drenagem linfática com o objetivo de perder medidas mesmo, e nem sempre essa perda de medidas ela é efetiva. Eu botei aí um asterisco, porque nem todo mundo vai se beneficiar com a drenagem linfática. Tem pessoas que têm um fluxo linfático bacana e que não vão se beneficiar, não vão reduzir a medida dela com um pacote de 10 sessões de drenagem. Existem outras massagens redutoras, outras técnicas que seriam mais interessantes para essas pessoas que não têm estase da linfa, que não têm uma predisposição a reter líquidos, né, que não tem aí esse tecido intersticial engurgitado de linfa, de água, de plasma. Então, para essas pessoas, né, tem gente que fala, eu tenho tendência a reter líquido. As pessoas que têm isso, elas geralmente sabem. Elas ficam inchadas mais facilmente do que as outras. Para essas pessoas é bem interessante mesmo. Em poucas sessões você consegue ver que a drenagem estimula bastante o fluxo linfático e diminui, de fato, a medida nelas. Mas não é uma coisa assim para todo mundo, tá? É importante isso porque às vezes rola muito isso, né, de propaganda enganosa e de tudo mais, que a drenagem vai fazer milagre, né, e não faz, assim, existem outras técnicas, né, dentro aí da fisioterapia estética, dentro do curso de estética, assim, de uma forma geral, né, os esteticistas fazem, os fisioterapeutas também fazem, que são melhores, assim, para perder medida, para pessoas que não têm essa predisposição a reter líquidos, né. Importante a gente deixar claro para o paciente. E, por último, as contraindicações da drenagem linfática. Tá? Então, se lembra lá que a gente conversou sobre as contraindicações da massagem clássica, e aqui não é muito diferente, pessoal. Então, câncer, né? As neoplasias, contraindicação absoluta, a gente não vai tocar naquele paciente que tem câncer, a gente não quer aumentar o fluxo sanguíneo, a gente não quer aumentar o fluxo linfático desses pacientes, porque a gente não quer disseminar células cancerígenas, né, pelo corpo do paciente, causar metástase, acelerar a metástase desse paciente, a gente não quer isso. Insuficiência cardíaca descompensada, então aquele paciente cardiopata, né, que o coração não consegue mais bombear o sangue como bombeava antes, né? Então aquele músculo cardíaco que já está cansado, está hipertrofiado, a gente fazendo a drenagem, falei para vocês que a gente aumenta o fluxo da linfa. Quando a gente, falei para vocês, mostrei na imagem, a linfa ela vai ser recolhida, né, e vai levar, né, esse conteúdo lá para subclávias, das subclávias para as veias cavas. Então a gente vai acabar sobrecarregando ainda mais esse coração. Tá? Então a gente não quer. Se o paciente é aquele paciente que tem um músculo cardíaco insuficiente, a gente não vai fazer também a drenagem linfática. Pacientes que têm insuficiência renal também são contraindicados. Falei para vocês que a gente aumenta a diurese, a gente aumenta a filtração desse paciente, a gente aumenta a dinâmica dos líquidos no corpo do paciente. Se esse rim desse paciente também não funciona direito, né, tem uma doença crônica que limita a função do rim, a gente também não vai querer sobrecarregar o rim desse paciente. Né? Mesma lógica que a gente usou aí no coração, tá? Na insuficiência cardíaca. Infecções. Falei para vocês também lá nas nossas aulas de massagem clássica que paciente com infecção, com uma doença, né, infecciosa, a gente não faz massagem, não faz drenagem, porque a gente não quer disseminar esse patógeno pelo corpo do paciente. Né? Então, o paciente está com febre, o paciente está com algum sinal de que está com alguma infecção, a gente não faz, a gente não vai tocar também. Trombose, então, paciente que tem alteração aí na dinâmica da coagulação, né, pacientes que têm predisposição a formar trombose, pacientes que tomam remédios, né, para anticoagular, para não formar trombos, são pacientes aí que têm problema aí nessa dinâmica circulatória. Então, são pacientes que a gente precisa ter uma atenção muito grande quando for fazer algum tipo de manipulação, quando for tocar, fazer massagem, alguma coisa. Tá bom?
Por último, tem ali lesões e cardiopatias, que são contraindicações relativas, né? Nas lesões, aquela mesma história que a gente conversou na massagem clássica, né? Então, se são lesões, depende do tipo de lesão, né? Se for alguma lesão inflamatória, a gente melhor não tocar, ou então se for fazer a drenagem, fazer não em cima da lesão, né? Se for uma lesão infecciosa, que tem infecção, aí já é uma contraindicação absoluta, como está aqui em cima, tá bom? No caso de cardiopatias, depende da cardiopatia. Se for uma cardiopatia de insuficiência, como está aqui em cima, é muito complicado a gente sobrecarregar o coração desse paciente. Então, é uma contraindicação absoluta. Se for algum outro tipo de cardiopatia, por exemplo, uma arritmia controlada, que o paciente usa marca-passo, e a gente vai fazer, lógico, com atenção maior, mas a gente pode fazer sim a drenagem em um paciente com uma cardiopatia controlada. Tá bem? Hipertensão arterial, hipotensão arterial, tudo são contraindicações relativas. Se é aquele paciente que faz uso do medicamento, que a patologia está controlada, então tudo bem a gente fazer. Lógico, tendo a atenção de fazer a medição da pressão arterial do paciente antes e depois da sessão. Tá joia? É isto. Vou passar uma atividade para vocês. Tá bem? Vou postar aí no AVA as diretrizes para essa atividade, as orientações. Tá bom? Então, é isso. Obrigado e até semana que vem.